Bom, olá pessoal, fazendo um vídeo aí sobre a aula de hoje, né? Sobre a parte de planejamento, reconhecimento, monumentação de marcos, né? Geodésicos. Então, num planejamento de uma sessão de observação de GNSS, é muito importante nós termos aí à disposição alguma documentação cartográfica, fotos aéreas, alguns elementos aí que podem nos auxiliar. Hoje, atualmente, nós temos aí o Google Earth, nós temos aí o tal do GNSS Planning, tem outros também disponíveis, né? Que vão dar apoio para a gente para definir os pontos a serem levantados. Por exemplo, vamos trabalhar aqui, vamos fazer um exemplo prático com vocês. Imaginando aqui no caso, bom, eu abri aqui no Google Earth, né? Então eu vou imaginar aqui, por exemplo, que eu vou levantar um ponto, né? Deixa eu voltar aqui um pouco mais. Mas vamos imaginar que eu vou levantar um ponto aqui no Google, né? Por exemplo, no Monte Carmelo mesmo, né? Aqui em Monte Carmelo. Então aqui, bom, tem alguns pontos que eu já tinha marcado aqui para outras atividades. Mas vamos imaginar que eu vou fazer um levantamento aqui na rua aqui, ó, Rua Rui Barbosa, próximo aqui à escola Amparo, tá certo? Nós vamos aqui então, por exemplo, imaginar que eu vou fazer o levantamento nessa região aqui, ó, tá certo? Então eu vou estacionar meu equipamento, meu receptor aqui. Vamos dar uma olhada pelo Google Street View aqui, ó. Fazer algumas aqui. Pronto. Vamos imaginar que a gente vai fazer o levantamento aqui dessa região. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, o garotão aí empinando bicicleta, quase caiu. Vamos lá. Vamos imaginar que eu vou estacionar meu equipamento bem aqui na esquina, aqui, ó. Certo? Estou fazendo um georreferenciamento urbano. Vou estacionar um equipamento aqui, né, de modo que sirva de apoio aí para levantamentos topográficos, por exemplo. Ou faça parte de uma rede cadastral. Vamos imaginar que seja o ponto aqui, certo? E aí, bom, vamos imaginar que esse muro aqui, sei lá, quantos metros deve ter esse muro aqui? Vamos estimar aí, aproximadamente, para quem já foi na região ali, esse muro aí tem aproximadamente, vou colocar aí, eu vou chutar um valor, tá, pessoal? 3 metros aí, tá? 3 metros aí. Pode ser um pouco menos, claro. 3 metros e o meu receptor vai estar ali a poucos, sei lá, 1 metro de distância do muro, tá? Então eu vou estar nessa situação aqui, ó. Tá nessa situação aqui, ó. Então eu vou estacionar meu receptor lá, minha antena, né? Lá, e aí tem o muro, enfim, né? Olhando aqui de lado, aqui, ó, como se tivesse aqui o muro lá. Claro que não está em escala, né? Mas já que toma a distância ali aproximadamente um metro do muro, né? Esse muro aqui tem mais ou menos 3 metros de altura, tá bom? Até ali, por exemplo, não, claro que é uma simulação, né, pessoal? É bom ir no local reconhecer mesmo, né? Mas vamos aqui, ó. E claro, você coloca o equipamento numa certa altura. Vamos supor que você colocou o equipamento aí, uma altura aí de 1 metro. Deixa eu desenhar novamente aqui para ficar mais entendível. A altura aqui desse objeto. Esse muro aqui, no caso, aqui 4 metros. Tá, 4 metros. Não é tudo isso, tá? Mas pra gente brincar aqui. 1 metro de distância, a altura aqui do equipamento, aproximadamente, aí vou colocar 2 metros, você coloca uma altura de 2 metros, tá? Então, na verdade, o ponto de visibilidade aqui do observador, ele começa a partir dos 2. Então, se é 4 metros, seria 4 de 2. Então, um total aqui de 2 metros, né? De visibilidade. Começa a partir dos 2 metros. Então, tudo que tiver, ó, essa linha aqui mostra a visibilidade de satélites que ele vai conseguir rastrear. Tudo que tiver para baixo aqui desse ângulo de elevação aqui, ó, são satélites que não vão ser considerados, tá certo? Então, bom, a gente pode usar uma regrinha aqui de Pitágoras, né? Por exemplo, a gente tem aqui trigonometria, né? Tem aqui o receptor aqui estacionado ali aproximadamente 1 metro de distância do muro. E um muro aqui de aproximadamente, então, lembrando que agora tem 2 metros aqui, menos 4, 2 metros aqui, né? E aqui, bom, o campo, o ângulo de elevação máximo, o receptor vai conseguir rastrear o satélite. Bom,
Tangente de E, cateto oposto, cateto adjacente, ou seja, vai dar 2 aí, então E vai ser igual a arco tangente de 2. Esse vai ser o ângulo máximo, vou colocar assim, máximo, né? E meu receptor vai conseguir rastrear os satélites. Então, se a gente calcular isso, a gente vem aqui arco tangente de 2, dá 63, claro, né? 63 graus. Ele vou arredondar 64 graus aproximadamente aqui. Ou seja, satélites que estiverem para baixo desse ângulo de elevação, satélites com 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, não serão rastreados pelo meu receptor. Meu receptor só vai ter visibilidade, né? Olhando aqui de cima, ó, vamos colocar o olhinho aqui de cima, vamos olhar aqui de cima. Meu receptor só vai conseguir ver aqui, ó, olhando aqui de cima, então, nessa direção aqui, deixa eu sair do Google, do Street View aqui, só para a gente ver. Deixa eu orientar aqui para a direção norte, ó. Então, olhando aqui de cima, então, a obstrução do sinal, ela vai ocorrer, né? Se a gente vai estacionar o equipamento aqui na esquina, ó, lembrando que agora o receptor, deixa eu apagar esse aqui, né, para não causar confusão. Então, meu receptor estaria aqui, né, na esquina aqui, ó. Tá certo? Aqui seria o meu receptor. Então, veja que essa parte aqui tem uma visibilidade maior, né, de satélites. Aqui não, tem um muro que está obstruindo o sinal ali. Então, se a gente olhar em termos de azimuth, né, vou colocar o norte aqui de novo. Se a gente olhar em termos de azimuth aqui, ó, essa região aqui mais parte, ó, pensando aqui, ó, aqui é norte, norte, sul. Então, ó, desenhando aqui o meu receptor olhando de cima, o receptor está aqui, direção norte para cá, é norte, sul, leste, oeste. Então, olhando aqui, ó, a gente vai ver que na região leste, né, leste é o que está acontecendo isso daqui, ó. Então, nessa região aqui, eu sei que aqui eu vou ter obstrução de sinal. Nessa região aqui, eu vou ter obstrução de sinal até, ó, 64 graus. Então, praticamente, eu não vou observar satélites aqui. Praticamente, eu não vou observar, vou perder satélites aqui. Então, a região de visibilidade que eu tenho é na direção oeste, né? Direção oeste aqui, ó. Então, nessa região aqui, eu tenho maior visibilidade de satélites. Nessa região, não, eu tenho muita obstrução de sinal. Tá certo? Então, esses cuidados têm que ser tomados em campo, né? Então, mas vamos imaginar aí, por exemplo, que agora eu tenho que tomar esse cuidado, né? E é uma região urbana, então tem que aumentar a taxa de coleta de dados aí. É importante fazer isso. Bom, retomando aqui ao Trimble, né? Ao GNSS Plane, então eu vou definir as coordenadas aqui como se fosse lá no terreno, lá, né? Esse ponto aqui, essas coordenadas aqui, né? Seriam essas daqui. Vamos Ctrl C aqui e mandar para lá. Vamos ver se ele faz aí pra gente. Eu posso jogar direto aqui. Vamos ver se ele faz pra gente aqui. Bom, acho que foi, né? E foi sim. 1843, 4171, sim, 4730, 3.1, tá certo. Altitude média 900 metros. Porque eu sei que é 900? Vamos ver aqui quanto que é esse marcador aqui, ó. Posso vir aqui, ó, criar um caminho simples aqui, assim, pronto. Ok, deixa eu ver o perfil de elevação. Botão direito do mouse, mostrar perfil de elevação. 874, ó, média aqui, ó, esse valor aqui, 874 aqui, ó, tá vendo? 874. Então, via das dúvidas, 874, tá? Ângulo de elevação, vamos supor que eu vou deixar tudo zero, depois a gente no processamento nós definimos isso. O dia aqui é no formato americano, então é mês, dia e ano, então é 5/31/2021, tá certo? No caso aqui eu vou pegar um dia anterior aqui, tá certo? Ao invés do dia 31 hoje, eu vou pegar do dia, por exemplo, sexta-feira, certo? Tempo, 24 horas e tem zona aqui, eu vou pegar no caso Brasília, né? Menos 3 horas do tempo universal coordenado. Aplicar. Bom, satélites, vou desprezar o Galileu, o Beidou, o Compass, vou imaginar que meu receptor apenas coleta dados GPS e GLONASS, certo? Mas você pode mirar, meu receptor também coleta Galileu, então pode inserir também um Galileu aqui e verificar aí o gráfico dos resultados. Vamos ver aqui o que ele vai fornecer para a gente, né? Então, basicamente tem os ângulos de elevação, né? Cada satélite vai ser observado, então pode ver, tem satélites aí, né?
E caso esteja nessa direção, eles não vão ser considerados, porque olha só, olha o ângulo de elevação desse satélite aí, ó. Vê se ele anda com a flechinha. Aqui, ó, ele anda com a flechinha aqui, ó. Então, se a gente pega aqui um satélite, por exemplo, esse G08, se ele estiver naquele azimuth, a gente sabe que vai ter o ângulo de elevação ali, máximo que o meu receptor consegue ter visibilidade para o satélite é de 64, né? Então, como é 18 graus, está dentro de 64, ele não vai ser rastreado, então você não vai ter observação, né? Então você perde bastante sinal ali. Bom, sobre agora aqui no... Bom, aqui dá para fazer o gráfico ficar um pouco maior, né? Enfim, né? Sobre a questão do número de satélites, né, visíveis, né, a gente pode aqui, ó, por exemplo, vai ter horários aí, ó, lá, a gente tem 7 GLONASS, 10 GPS, né, mas tem horários que pode, por exemplo, às 6h20 da manhã, 6 GLONASS, 10 GPS, não é uma situação tão crítica assim, né, porque a gente deixou a máscara de elevação de 0 graus. Se a gente deixasse uma máscara de elevação como se fosse lá no campo, aquela região a leste, vamos pensar assim que é 64 aqui, ó, vamos aplicar ela, 64, né? Aproximadamente, vamos aplicar aqui. Vamos ver novamente aqui o gráfico, né? De satélites disponíveis, vamos ver. Olha lá. Olha só quantos satélites seriam rastreados naquela direção que eu desenhei aqui, ó. Aqui, ó. Porque praticamente não teria satélites sendo rastreados. Vão ter, na verdade, muito poucos, né? Olha lá. Opa, vão ter muito poucos, olha lá, ó. Vai chegar, no máximo vai conseguir 4, e então 4 já é uma situação crítica, né? Se a gente olhar os dopes aí, ele nem aparece pra gente, tá até vermelho ali, mostrando que realmente não dá nem para calcular a lá, bad constellation, né? Ou seja, ali nós estamos numa situação completamente crítica, né? Então o número de satélites ali disponíveis fica para baixo de 4, mesmo usando GPS e GLONASS ali. Mesmo acho que se adicionar Galileu aqui, ó, eu acho que ainda fica numa situação crítica, né? No máximo chega a 4 satélites, 5 no máximo em satélites disponíveis, né? Então basicamente não tenho satélites disponíveis para essa. Eu tenho muita obstrução do sinal, não tenho. Basicamente não vou coletar dados nessa direção aqui, ó. Vou ter dados para essa região, talvez. Aí teria que analisar o entorno, né? Por isso que é legal, analisar o entorno aqui geral, né? Legal analisar o entorno aqui, né? Da região. Por isso que é bom ir para campo e conhecer, fazer o reconhecimento de campo, né? Então, você vê que tem objetos aí em relação a você que pode estar ali. Deixa eu sair aqui da visão. Aí. Você pode ter aqui objetos aqui, ó, que estão a distância aproximada, né, pessoal? Bem aproximada aí, né? Lá de 12 metros, com uma certa altura. Aqui do lado também um mais próximo aqui, ó. Temos obstrução aqui do sinal também, né? Aqui, ó, 10 metros no sentido oeste, né? Enfim. Colocando o norte aqui. Então, é claro que a direção norte aqui, né? A direção norte está aqui, ó. Certo? A direção norte está aqui. Tá? Bom, se a gente... deixa eu sair desse campo divisado aqui. Daí fica mais fácil ver assim. Pronto, agora sim. Né? Bom, deixa eu colocar o norte aqui, ó. Pronto. Então, meu norte está para cá. Norte para cá, assim. Aproximadamente, né? Então, essa região aqui tem, claro, a 10 metros ali, 12, 15 metros de distância, tem obstruções aqui também. Então, dá para fazer uma análise do número de satélites disponíveis ali. Claro que eu estou mostrando aqui que, se, no caso, a gente estiver ali naquela região de 64 graus, né? 64 graus ali seria totalmente obstruído o sinal, né? Então ali já não teria os satélites disponíveis, então teria naquela região para frente. Vamos imaginar ali que, sei lá, a coordenada de elevação fosse 15 graus. Vou colocar 15 graus aqui, vou aplicar. Teria que calcular, né, para toda a região ali, mas é aproximado, claro. Aplicou, vamos lá em gráficos, né? E aí, bom, aí é o número de satélites disponíveis ali na outra parte. Olha, tem situações aí que, por exemplo, deixa eu tirar o Galileu aqui. Tem situações aí, por exemplo, que
Olha lá, o número de satélites disponíveis, GPS é 7. É uma situação, ó, 7 aqui também, né? 4, 10 satélites, né? Aqui, claro, considerando o GLONASS, né? O GPS, o GLONASS aqui 4, GPS 6. 6 já é bem complicado, né? Vamos ver a geometria, aquela ideia do DOP, né? Quanto maior o DOP, pior o meu posicionamento. Tem a ver com a geometria dos satélites. Então, se a gente olhar aqui ao longo do horário do dia, né? Tem horários aí que os DOPs são altos, né? Geralmente porque tem menos satélites, ó. Por exemplo, aqui, ó, o DOP na horizontal, que é determinar as coordenadas do sistema horizontal, né? Em laranja ali, ó, horizontal, né? Da ordem aí de 0,9, ok, né? Vertical 2,18, né? E aí a gente pode ver outros horários aí, por exemplo, ao meio-dia e 40, né? Já, o horizontal já foi para 0,65, só que você vai ali, por exemplo, para as 2 horas da tarde, 0,99. Então, assim, claro que os dopes aqui estão até, no geral, geométrica, olhando tudo, né? Erro do relógio do receptor e posição, né? O azul aqui, que é o geral, né? Ó, chega um momento que está 2,9, 3,81, né? Então, claro que tem situações aí que podem ser situações críticas, né? Como eu mostrei lá, por exemplo, se a gente voltar e colocar aquele ângulo de elevação que eu comentei, 64. Ah, mas agora meu ângulo de elevação está 25, está 30. O máximo ali que eu vou conseguir ver. Vamos ver o que acontece se fosse 30. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, o número de satélites, olha lá, tem horário aí que essa linha rosa aqui, ó, tá mostrando que, na verdade, nesse momento aqui, eu não vou ter satélites suficientes para fazer o posicionamento. Tá vendo? Então, meu posicionamento não vai funcionar. Aí tem outros horários mais bacanas aí para serem feitos o posicionamento. Então, quanto menores os dopes, são os melhores horários para fins de posicionamento, tá? Tá certo? Então, imagina quem trabalha com trator em tempo real, posicionamento em tempo real ali. RTK, né? Então, isso daqui, ó, se isso não tiver satélites disponíveis, o trator entra em uma situação crítica. O posicionamento ali fica, a integração do posicionamento ali fica prejudicada, né? Então, é claro que tem que tomar. É que se eu falo assim, ó, lá o DOP lá vai para umas coisas bem assim. Realmente não tem como eu fazer o posicionamento, é situação crítica, né? E veja que os DOPs aqui não estão muito bons, não, né? 3, 5, 7, alguns casos aí, o geométrico, né? Olhando geral aí, né? Então é bem. Isso daí pode dar muitos problemas para fins de posicionamento em tempo real. Então, antes de fazer um posicionamento RTK, também é importante ter uma noção de como está o comportamento aí dos satélites, tá? Certo? Para uma determinada massa de elevação. É claro que eu coloquei aqui 30, por exemplo, mas poderia fazer para várias, como eu comentei, dependendo da região de estudo, né? Bom, se eu vim aqui agora colocar 10, vou deixar 10 graus aqui, que é o pessoal adota aí na prática, aplicar, né? Vamos ali ainda em gráficos, e eu vou... e tem a possibilidade aqui também, olha, além dessas informações, a visibilidade dos satélites, né, que eu comentei com vocês, né? Quais satélites estão disponíveis aqui, né, por exemplo. Então dá para ver essa questão aí, né? Quantos satélites vão ser rastreados, né, para aquele caso. Mas o mais interessante que eu vejo é o número de satélites disponíveis e os DOPs aqui, né? Então tem situações críticas aí, né? Bom, outra informação importante que a gente tem aqui é a informação de ionosfera. Tá vendo que ela está indisponível aqui. Por quê? Porque não tem o modelo de ionosfera, não está disponível para aquele dia. Eu coloquei dia 28 de maio. Mas a gente pode pegar um período próximo, que vamos pegar, por exemplo, uma outra data aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, abril aí, final de abril, né? Vamos ver se já tem a informação de ionosfera disponível para a gente. Ah lá, já tem informação. Isso aqui é feito o download de um modelo, né, também. Como você é o modelo do Embrace para vocês, aqui também é um modelo também de informação ionosférica, né? Ele está carregando ali a informação, né? Agora é bastante dado ali que é carregado, né? Olha lá, e aí ele traz o gráfico para a gente aqui, ó. Certo? Vamos ver o gráfico com mais calma. Ó, nesse caso, o que está mostrando para mim? A linha azul é o tal do TEC, né? O conteúdo total de elétrons, né? Em TEC units, né? O total electron content, né?
O verde é chamado de índice ionosférico, né? Onde você tem veja só, aqui você tem menor índice ionosférico, aqui você tem maior, e depois você tem uma redução novamente. Olha lá, 9 horas da manhã, às quase 6 horas da tarde, onde você tem maiores a variação diurna da ionosfera, como eu expliquei para vocês, né? Tá? Você tem maiores concentrações de TEC, né? É claro que olhando aqui, né, nos dopes, né, não tem a relação direta com a geometria. Tá? Isso aqui é o efeito da ionosfera. E a linha tracejada está bem pequenininha aqui, ó, para esse dia, tá vendo? Essa linha tracejada aqui, ó, é a cintilação ionosférica. Essa aí é complicada, porque essas são as variações abruptas da ionosfera que faz com que o sinal seja perdido. Você perde o sinal e você fica sem posicionamento, né? Você fica sem solução de posicionamento. Então, nesse caso, pessoal, a gente pode até vir, vou pegar uma outra data aqui, ó, talvez uma data interessante aqui para a gente considerar. Deixa eu pegar aqui março, pegar aqui dia 15 de março, vou aplicar aqui e vamos dar uma olhada aqui no comportamento lá. Vamos ver se tem alguma informação de cintilação. Olha lá, ó. Aqui, por exemplo, a gente já pode ver, por exemplo, um certo pico aqui, né? Essa região aqui, ó. Olha lá, uma cintilação ali, embora ainda também seja pouca, né, a cintilação. Né? Vamos ver se a gente consegue colocar uma data ainda. Vamos ver se a gente consegue mudar o ano. Ah, legal. Vou pôr aqui, por exemplo, não sei se vai ter dado, né, mas vou colocar aqui 2014. Vou pegar aqui outubro, primavera, né? E aí vamos aplicar aqui. Vamos lá novamente. Vamos ver se vai baixar o dado para mim. E vamos ver aqui se tem a presença aí de... olha lá, olha só. Lembrando que está em 2014, né? E aí vocês vejam aqui que o TEC, novamente, ó, ele não abaixa depois das 6 horas, ele continua alto, possivelmente devido à atividade solar, né? Tem os picos aí de máxima, né? Olha só aqui, né? A gente pode ver que o índice ionosférico aqui, ó, é elevadíssimo, né? E aí cintilações, ó, os horários que estão ocorrendo, às 7 horas da noite, teve uma cintilação, são variações abruptas da ionosfera lá, 8 horas da noite, 10 horas, 11 horas da noite. Então, por exemplo, o cara que trabalha com trator lá em tempo real, fazendo agricultura de precisão, né? Processamento em tempo real, olha só que loucura isso daqui, ó. Isso daqui faz com que você perca praticamente o sinal GPS. Então, o seu sistema ele fica com risco ali, ó, do trator parar, ou ele começar a perder o posicionamento e começar a fazer as linhas lá de plantio totalmente tortas, né? Então, veja que essa situação é uma situação crítica. Né? Então, esse horário não é um horário bom para fazer o posicionamento, né? Qual que seria o melhor horário aqui, ó? O melhor horário aqui é das 1h50 da manhã até as 7h10 da manhã. Seria o melhor horário para fazer o posicionamento ali. Até 9h40 ali, razoável, né? Depois já começa a ficar complicado, né? Certo? A situação ionosférica. Então, isso aqui serve para a gente poder planejar. Então, é claro que muitas vezes o modelo ionosférico não está disponível para o dia. Vou fazer o levantamento, mas vocês podem ter uma noção de como que está o comportamento dela próximo do dia do levantamento. Certo? Então, dá para a gente ter uma noção, né? E aí é bacana analisar esses modelos aí, a variação da ionosfera. Então veja que nesse caso aqui seria uma situação totalmente crítica, né? Fazer o levantamento naqueles horários ali. Mesmo que a geometria, né? Você fala assim, e a geometria, né? Para esse horário. Tá boa lá. 19 satélites, 16, 15, né? 18. Tá ótimo, mas olha a situação ionosférica. E olha esse horário aqui, ó. 8 horas da noite aí para você ver. Né? A gente vai ver que o Doppler é bem pequeno ali. Você vai falar, nossa, ótimo. Os satélites ali, muito bom, né? 13, 14, enfim. Mas se você olha a situação ionosférica aqui, né? Você vê que tem, né? Olha lá, cintilação ionosférica, variação abrupta. Isso aqui, pessoal, perde sinal. Perde sinal. Não funciona. É complicado isso, tá? Por isso que o pessoal tem desenvolvido na parte da pesquisa, tem desenvolvido modelos aí para poder corrigir, né? Para poder medir essas cintilações e criar modelos de previsão e modelos de correção dessas cintilações ou formas de você conseguir
quando ocorrer cintilações ali, aplicar algum filtro, né, para melhorar ali, para que o posicionamento não seja afetado, né, suas coordenadas lá não sejam afetadas. Então, bom, é basicamente isso, né, pessoal? Aí tem algumas animações aqui, ó, que eu encontrei, que estão aqui ainda disponíveis. Vou dar um play aqui, mostra os satélites ao longo do dia, né? Aqui é como se você estivesse olhando a antena, né, de cima. Então, aqui é uma coisa olhando aqui de cima, ó, né? O olhinho aqui, ó, mesma ideia do desenho, olhando aqui de cima, a antena aqui, ó. Né? Então, você estava olhando uma projeção polar ali, ó, no desenho, né? Aqui, ó, tá certo? Então, mostrando os satélites, o G é o GPS e o R é GLONASS, russo, né? Tá certo? Ao longo do dia. Aí tem a visualização aqui do globo, como geral, né? E aí, bom, você pode visualizar lá a cintilação, né? Vou colocar cintilação aqui, ó. Mapa de ionosfera, tem cintilação. Você pode habilitar, pode desabilitar, e está carregando aí os frames necessários. E aí está mostrando, né, lá, cintilação média. Vamos dar um play aqui para a gente ver como que fica lá. Vou dar um play aqui. E aqui está mostrando, né, vocês podem ver a cor de fundo aqui, ó. Ela está assim, baixa cintilação, né, ao longo do dia. E aí, bom, aí vão correndo. Você vai ter uma cintilação, acho que ela corre lá por volta das 8 horas da noite, né? Então vamos dar uma olhada aqui na hora que chegar. Olha lá. Olha lá. Claro que é um modelo, né, pessoal? Aí é a ocorrência da cintilação, né? E inclusive foi considerada a média aquela ali, tá? E aqui é o TEC, né? O mapa de TEC também. Ah, lá, ó, o que tá aparecendo aí. Que mancha é essa daí? Eu já comentei em aula, né? Isso aí é a chamada anomalia equatorial, parece. Vamos usar um play aqui pra gente ver lá. Vamos voltar lá ao longo do dia. Se dá para avançar no tempo aqui. Aqui, ó. Olha lá, olha lá. Olha lá, essa aí é a cintilação. Desculpa, esse daí é o conteúdo total de elétrons, tá? Não tem nada a ver com cintilação. Cintilação é a variação abrupta, né? Faz com que o sinal ali seja praticamente perdido. Perde ciclos, né? O TEC está associado ao conteúdo total de elétrons. É claro que quanto maior esse conteúdo, pior é o meu posicionamento por ponto. No posicionamento relativo, quanto maior a variação espacial do TEC, né? É nós que faz as duplas diferenças e não consigo remover todos os erros, né? da ionosfera. E aí, isso aí afeta o posicionamento relativo devido à variação espacial. Mas olha lá o efeito. Lá. Isso aí é a anomalia equatorial. Que ela ocorre aí, né? Exatamente aí nessas regiões, nessas latitudes aqui, ó, tá vendo? Realmente acontece aqui, ó, ela passa por aqui, assim, latitude geomagnética, né? Tá certo? E o Brasil aí experimenta esse efeito aí, né? Bom, aí o ano de 2014. Então é sempre bom estar dando uma olhada aqui, tá? Antes de sair fazendo o levantamento. Tá? Então, assim, uma forma de fazer o planejamento, saber qual o melhor horário. Então, pelo gráfico que nós fizemos aqui, o melhor horário a gente definiu aí seria, por exemplo, estaria dentro dessa janela aqui, né? Dentro dessa janelinha verde aqui, ó. Esse seria o mais propício aí para o posicionamento. Tá certo? Então é importante para os fins de planejamento de observação de GNSS. E claro, a questão da obstrução do sinal, né? Tomar cuidado aí para ver essa questão aí, quais são as obstruções do sinal que você vai ocorrer na região. E se tiver muita obstrução, imaginar que a minha região toda, vou imaginar aqui agora, olha só, vamos imaginar que a minha região toda aqui, ó, vamos configurar aqui, vamos imaginar que a minha região toda ali tem um ângulo de elevação máximo, está um valor bem alto, 45 graus, uma região urbana ali, né, 45, vou aplicar aqui, ele vai carregar os dados para a gente, olha só, será que eu consigo fazer meu posicionamento ainda? Pelos valores dos dopes aqui, que a gente pode observar, não, né? Os dopes aqui, olha só, ficam a geometria dos satélites, embora tenha satélites disponíveis ali, ó, 6, 7, 8, isso mostra pra gente que esses satélites ainda estão, de certa forma, muito próximos um do outro. A geometria não é boa, o que piora o meu posicionamento. Então esses horários aqui, eu tenho que evitar esses horários, eu tenho que evitar. Aqui eu não posso usar o GNSS, nessa região aqui que eu tivesse toda a minha volta, o ângulo máximo de
45 graus, eu não conseguiria fazer o meu posicionamento, tá certo? Então tem que tomar esses cuidados aí, tá bom, pessoal? Então é isso que eu tenho para falar da aula de hoje para vocês, tá? Então essa é a forma de fazer um planejamento, é por aqui, tá? Vocês podem fazer, depois já mandei o link para vocês, está disponível. E aí, claro, conhecendo o receptor de vocês, o que ele coleta, GPS, ou só GPS, o CEGLONASS, isso daí, de certa forma, afeta, né, também o posicionamento ali, né? Se eu aumento o número de satélites disponíveis ali, é claro que eu posso melhorar, em alguns casos os meus dopes podem ficar um pouco melhor, né? Deixa eu habilitar outros aqui, vamos ver se ele melhora. Mesmo com o número de satélites, mesmo aumentando o número de satélites aí para essa plano de elevação de 45 graus, eu já não conseguiria fazer o posicionamento, né? Já fica deteriorado ali. Então é importante essa questão aí para o posicionamento de alta precisão, né? Pensar sempre aí em avaliar essa questão da obstrução do sinal, que em algumas regiões não vai ser possível fazer o posicionamento. Tá certo? Então lá no trabalho de conclusão de curso de vocês, caso vocês venham trabalhar com GNSS, né? Para cadastro principalmente, esses cuidados devem ser levados em consideração. Tá bom? Valeu, pessoal!